tem razão. Bom, e agora vamos discutir uma decisão polêmica de ontem do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que ele decidiu que os acordos de redução de salário e jornada de funcionários de empresas privadas apenas terão validade após a manifestação dos sindicatos. A medida faz parte do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda para evitar que as empresas demitam durante esse período de crise que estamos atravessando, provocada pelo novo coronavírus, pelo isolamento social e interrupção de atividades. Se os sindicatos não se manifestarem, o acordo fica valendo. Há uma grande preocupação com relação à insegurança jurídica e nós vamos conversar agora com dois advogados a respeito disso. Eles já estão conectados com a gente. O Eduardo Fleury, que é economista, advogado, diretor da FCR Law, e também o César Augusto de Mello, que é consultor jurídico da Central Força Sindical. Eduardo Fleury, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, César. César Augusto de Mello, boa tarde. Boa tarde. Bom, eu queria primeiro os comentários do Eduardo Fleury, que demonstrou essa preocupação quanto à insegurança jurídica, porque são acordos que têm uma certa urgência para que as empresas não demitam, para que elas possam trabalhar com algum planejamento um pouco mais eficiente em termos de gastos, e do lado dos trabalhadores fica essa preocupação também com o emprego e com o que pode acontecer com o salário. Então, primeiro, Eduardo Fleury. Denise, eu acho que nesse momento o que a gente tem um pouco de receio é uma situação de que, ao invés de fazer um acordo, a empresa resolva fazer demissão. Eu não acho que sempre ela vai fazer isso, eu não acho que a demissão é sempre uma alternativa para a empresa. Hoje o mercado de trabalho não é tão fácil de achar profissional qualificado, então eu não vejo também isso uma coisa que aconteça diretamente. Mas o meu medo é que quando você cria uma incerteza, cria uma dificuldade para as empresas, e nesse sentido, essa decisão do Lewandowski ontem criou uma incerteza, quer dizer, à medida em que você quer fazer um acordo individual com o seu trabalhador para reduzir a jornada de trabalho, em que você vai reduzir proporcionalmente o salário dele, ainda que seja de 25%, você tem que comunicar ao sindicato e esperar, de alguma forma, que ele diga sim ou não. Não existe nenhum prazo exatamente, existe um prazo de comunicação que é de 10 dias, mas não existe um prazo para uma resposta por parte do sindicato. Então você vai permanecer com aquela insegurança. Eu quero só deixar claro que eu admito que nesse momento a gente sabe que existem situações que podem ser abusivas, né, e que a gente precisa tomar cuidado. É difícil esse equilíbrio, mas eu entendo que a gente precisa tomar cuidado para evitar situações abusivas por parte de redução desnecessária de jornada de trabalho, redução de salário, até mesmo redução de emprego. Então, quer dizer, existe essa situação abusiva, eu entendo, mas eu acho que a melhor forma de controlar não é essa que foi encontrada pelo ministro Lewandowski. Lembrando que a jornada poderá ter redução de 25%, 50% até 70%, percentuais diferentes têm de ser acordadas em negociação coletiva, mas eu gostaria de saber agora do advogado César Augusto de Mello, que é da Força Sindical, como é que ele vê essa dificuldade, essa possibilidade de maior insegurança jurídica? Então, a insegurança jurídica começa com a elaboração do texto da MP, que de plano retira os sindicatos da negociação coletiva como um ator que deve estar na negociação coletiva nos termos do artigo 7º, inciso 6, artigo 8º, inciso 6, ou seja, o sindicato é o ator necessário à negociação coletiva. Ele conhece o chão da fábrica, ele conhece as necessidades do trabalhador. E aí, desde o início, o texto retirou. Nós, da Força Sindical, a diretoria da Força Sindical, já orientou a todos os sindicatos, desde a edição da medida provisória, em fortalecer, orientou no sentido de fortalecer as negociações, até porque a própria medida dava essa possibilidade. E você pode fazer individualmente ou coletivamente com o sindicato. A gente orientou os sindicatos formalmente para que procedessem as negociações, incentivassem, chamassem o empregador para isso. Agora vem essa mudança, e aí muitas empresas que optaram por fazer um acordo individual, com a liminar do ministro Lewandowski, procuram o sindicato nesse pouco período que nós temos. Mas os sindicatos não estão fugindo a essa tarefa. Nós sabemos, os sindicatos não estão atrapalhando as negociações no sentido, nós temos que defender os interesses dos trabalhadores. É um momento atípico, é um momento fora da curva. Então não tem sentido um sindicato criar dificuldades. O que ele quer saber, ele não quer só chancelar isso, porque ele não pode, na realidade, assumir uma responsabilidade de alguma coisa que já foi feita por empregador lá no chão da fábrica ou no comércio.
Nós queremos saber com quem foi feito, de que maneira, se existem outros mecanismos. Então, assim, a vontade e o objetivo dos sindicatos é colaborar com isso. Nós sabemos a necessidade, nós estamos interessados agora em saber também as informações sobre as condições de trabalho, de saúde dentro do ambiente de trabalho. Eles estão trabalhando, nossos trabalhadores estão lá, produzindo. Será que eles têm as condições necessárias para produzir de acordo em termos de saúde? Então, por isso que é importante a participação dos sindicatos. E os sindicatos, principalmente os da Força Sindical, eu creio que de todas as centrais, não estão se negando a negociar. Eduardo Fleury. Bom, eu acho, concordo parcialmente com o que o César está falando. Realmente espero que os sindicatos tenham essa facilidade de negociar, quando for o caso, com rapidez, com agilidade, com bom senso. Mas a gente já tem visto casos em que você tenta entrar em contato, as pessoas não retornam. Então a gente tem, pessoalmente, como clientes em nosso escritório, a gente já aconteceu pelo menos 2 vezes em que a gente teve dificuldade de obter o retorno por parte do sindicato. Então, quer dizer, isso um pouco antes da medida provisória, deixando bem claro isso, né? Então, quer dizer, tivemos um pouquinho de dificuldade. Mas, veja, eu concordo que o sindicato tem que estar presente e de preferência, como foi dito, a medida provisória realmente permite que você até incentive indiretamente que o acordo coletivo seja celebrado. Eu acho que o acordo coletivo tem a capacidade de, se bem desenhado, ser melhor do que os acordos individuais que vão ser feitos separadamente. Então, eu acho uma boa saída, efetivamente. Só que o sindicato tem que se demonstrar de uma forma um pouco diferente que ele tem agido, quando ele tem agido, vamos dizer, historicamente, no sentido de ser proativo, de aceitar a negociação e verificar a verdadeira necessidade da empresa. Porque eu repito que existem abusos, a gente precisa tomar cuidado com isso, entendeu? Para não haver exagero. Mas eu espero para ver, tenho esperança de que a coisa aconteça, mas é que o histórico de negociação, muitas vezes, com o sindicato, ele é um pouco difícil. Espero que não seja nesse momento, mas é essa incerteza que a gente gostaria que fosse eliminada, que as coisas começassem a fluir muito bem. Agora, César, eu queria colocar até como é que fica a questão de uma definição de acordo coletivo, diante das condições que nós estamos de isolamento social. Provavelmente os sindicatos também estão restringindo o trabalho de todos, a mobilização. Como é que se formaliza um acordo coletivo nessas condições, com representatividade e, mais do que isso, com rapidez, porque as empresas muitas vezes não podem esperar? Então, aí a situação é atípica. Nós estamos em tempos de pandemia. A aplicação dessa medida provisória é para o período da pandemia, o estado de calamidade. Nós não vamos poder interpretar a lei, neste momento, como nós interpretávamos num tempo comum, normal. Nós vamos ter que agir com celeridade, porque isso depende de vidas de trabalhadores, do cidadão. Então, os sindicatos estão minimizando aqueles procedimentos mais burocráticos. Nós estamos tentando comunicação com o trabalhador via WhatsApp, via autorização individual no chão da fábrica. Então, via esse mecanismo que nós estamos utilizando aqui, mas isso é só para certas categorias que tem esse mecanismo. Nós estamos falando do operariado em geral, a maioria não tem. Mas nós temos que chegar até ele e obter dele a manifestação de maneira séria, ou pelo menos por amostragem, e aí quando o sindicato não conseguir, eu creio que a diretoria sindical deva assumir esse encargo, em decorrência do Estatuto Social, do processo eleitoral que elegeu essa diretoria e da Constituição Federal, que diz que o sindicato representa a categoria judicialmente e extrajudicialmente. Então, em tempos de pandemia e de celeridade, nós temos que ter criatividade para poder entregar uma solução para o problema. Eduardo Fleury, como é que você está vendo a demanda por esse tipo de participação dos sindicatos e também as iniciativas do lado patronal em relação à busca por esses acordos? Eu acho que tem 2 pontos aí que a gente tem que ressaltar, que boa parte dessa medida provisória, ela, principalmente no acordo com salários inferiores a R$ 3.100, não lembro exatamente o número, mas por volta desse valor, o governo está garantindo uma remuneração de pelo menos R$ 1.800. Então, vamos supor que, no mínimo, o trabalhador vai receber os R$ 1.800. Então, nesse sentido, já existe uma proteção que é dada pelo próprio governo. O sindicato, de uma certa forma, tem que ajudar apenas a fazer um ajuste correto. Agora, um outro ponto que eu queria levantar é o seguinte: a maior parte dos problemas que a gente tem de redução de jornada de trabalho ou até mesmo de suspensão do contrato de trabalho está na área do comércio. Eu até mandei um documento
para você, Denise, agora mais cedo, sobre o movimento do comércio varejista. O movimento do comércio varejista desapareceu. Então, quer dizer, exceto supermercados, realmente a situação ficou terrível. Então, são nesses locais, são esses trabalhadores que simplesmente já estão em casa, entendeu? Alguns deles não recebendo, é que as coisas precisam ser mais rápidas. E aí é que o sindicato realmente precisa, como disse o César, de uma certa forma tentar assumir essa negociação, ainda que não se consiga contatar os trabalhadores. E César, eu queria acrescentar essa participação do Eduardo Fleury, que a gente já tem informações de shoppings, de muitas lojas que vão ser desativadas de fato depois, né? Porque eram empresas muitas vezes que já tinham uma fragilidade econômica, que sabem que vão ter que ficar muito tempo fechadas e vão fechar, né? Então a demissão está colocada também e deve vir muito pesada depois. Então, junto com esse questionamento que foi colocado aí pelo Eduardo Fleury, eu queria saber como é que os sindicatos estão trabalhando com essa questão de demissão mesmo, desemprego em massa. Olha, tem chegado. O Brasil é grande, nós temos uma imensidão de categorias. Nós estamos falando de um país como a Suíça, aqui a dimensão é continental do país, e nós temos que tratar a maneira de forma ampla. Ou seja, o que está acontecendo hoje? Muitas empresas procuram o sindicato já sabendo, setor de serviços, que não vão conseguir sobreviver após a pandemia. E aí querem regras para dispensar trabalhadores, o que fica muito difícil para o sindicato, nesse momento, celebrar um acordo coletivo retirando aviso prévio, multa do aviso prévio, pensando lá na frente. O que a gente sugere para essas empresas em maior dificuldade é que utilize o mecanismo que hoje nós temos na medida provisória 936. A partir daí, é um novo momento. O sindicato não pode virar as costas para esse problema. Na realidade, nós vamos ter que sentar, e nada será como antes, vamos ter que sentar com essas empresas e achar o que tem de melhor para eles, para tentar minimizar esse problema para o empresário que não tem saída e para o trabalhador para receber essas verbas rescisórias. Eduardo, você vê condição de agilização nesse sentido? Qual a tua perspectiva em termos de mercado de trabalho? É uma situação difícil. Realmente já tem vários negócios, empresas que estão realmente fechando, né, em shoppings, situações que às vezes já não estavam muito boas, tá certo que é uma coisa que acaba acelerando. Mas o que é importante, Denise, é que a gente precisa ter, nesse eu defendo sempre defendi, mas defendo com mais ênfase a preservação dos empregos, porque a teoria econômica, que inclusive é aplicada para os casos de recuperação judicial e falência, é que você tem um equipamento produtivo que pode ser eficiente, mas o administrador, entre aspas, né, vou dizer, não é eficiente, mas aqui não é o administrador, é a situação econômica que a gente está falando. Você tem que preservar aquele equipamento produtivo, aquela mão de obra especializada, para que quando você tenha a retomada do crescimento econômico, ela esteja pronta para voltar a trabalhar. Se você quebra esse vínculo, se você faz com que as pessoas sejam demitidas e a empresa feche, você está perdendo produtividade, você está perdendo possibilidade de crescimento econômico. Então, quer dizer, é essencial que a gente tente fazer isso ao máximo. E acho que cabe ao governo, também nessa história, não só suportar o trabalhador, mas suportar essas empresas. Então, quer dizer, o empréstimo não é só na folha de salário, tem que ser alguma coisa ajudando o capital de giro. Em outros países, Europa, Estados Unidos, eu sei que são países mais ricos do que a gente, mas eles estão também suportando as empresas no capital de giro, para pagar o aluguel, para pagar matéria-prima. Então, é necessário que você faça isso nesse momento para diminuir o número de empresas que vão quebrar, vamos dizer assim, e que você perde o aparato produtivo e perde a eficiência, a produtividade depois que você retorna. Agora, César, eu acho que vale a gente lembrar também da representatividade dos sindicatos, depois daquela questão da contribuição não obrigatória, né? Os sindicatos perderam muitos participantes, pessoas que contribuíam. Tem representatividade hoje para levar adiante esses acordos coletivos, para interferir em determinadas áreas, como o Eduardo Fleury estava colocando a questão de comércio, você mesmo citou o setor de serviços. Há uma representatividade para levar adiante uma negociação mais ampla, para preservar empregos e preservar também as empresas, que é isso, é garantir a sobrevivência dos dois lados, né? Olha, o sindicato, pela Constituição Federal, ele representa toda a categoria, não só os associados, independentemente deles contribuir com o sindicato ou não. Isso é um equívoco, mas está colocado aí. Hoje nós temos um índice de sindicalização na média mundial. Não está fora do que o mundo todo aí, os grandes países têm, salvo os países do norte da Europa, enfim. Nós temos uma representação aí de uma média de 20% de associados, mas sindicatos representam toda a categoria.
Quando o sindicato senta à mesa de negociação com o empregador, ele não está pensando só nos seus associados. E aí, após essas reformas trabalhistas, o que a gente notou foi uma aproximação daqueles que não eram sócios dos sindicatos. Então, informalmente, muitos trabalhadores que não conheciam o sindicato, após a reforma trabalhista, que o negociado prevaleceu sobre o legislado, procurou os sindicatos. Então eu vejo que formalmente hoje nós não temos muitos associados, mas nossa representação e o nosso aceite perante os trabalhadores tem sido maior, vem crescendo, porque os sindicatos têm mostrado uma adequação, a maioria deles, na condução desses problemas que estão afligindo o trabalhador nesses últimos tempos. Então, assim, o papel dos sindicatos tem sido muito importante para tentar equilibrar essa relação, para tentar moldar situações num país com tantas diferenças. É o grande papel do sindicato, é o de legislar, é a negociação coletiva, para criar situações próprias para determinados locais. De repente, uma empresa metalúrgica não está bem em São Paulo, está bem no Amazonas, e lá o sindicato contemporiza, adequa a situação local à legislação por meio da negociação coletiva. Então, o sindicato, o movimento sindical, a força sindical, tem muita gente preparadíssima para fazer esse grande debate nacional em nome dos trabalhadores, numa busca de um equilíbrio, que esse é o caminho, de equilíbrio. Perfeito. Eduardo Fleury, mais alguma observação? A gente já vai encerrando. Eu acho que é isso e repito, eu acho que a mobilidade nesses acordos, né, deve evitar que as empresas entrem em colapso, evitar com que a empresa quebre e aí você perca, né, o aparato produtivo. É muito importante essa mobilidade, principalmente para as pequenas e médias empresas, por exemplo, na área de restaurantes, na área do varejo mais simples, menor, eles precisam de muita ajuda, senão não só os shoppings, mas várias ruas de comércio vão ficar vazias depois que a pandemia passar. Perfeito, eu agradeço muito a participação do Eduardo Fleury, economista, advogado, diretor da FCR Law, e também do César Augusto de Mello, que é consultor jurídico da Central da Força Sindical. Muito obrigada aos dois, Eduardo e César. Muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, César.